Uma pergunta que se repete no mundo acadêmico é se literatura infantil é uma literatura que adulto pode ler com prazer. Se não for assim, não é literatura, porque a literatura infantil, em verdade, é uma expansão do conceito literário para incluir o leitor criança, o leitor jovem. Uma literatura infantil de qualidade resiste a uma tese de doutorado. Por que deve ser assim? Porque a literatura, por mais fantástica que seja, e isso grandes autores nos mostraram isso na América Latina, ela leva o imaginário a encontrar com a realidade do mundo, seja dura, seja poética. A literatura é a experiência de recriar, reorganizar a realidade que está fixada numa leitura, em geral, crivada por ideologias. Quando você imagina, como imaginam os cientistas, como imaginam os artistas, você está propondo que o mundo possa ser renovado. E isso é um direito que toda criança tem, porque ela pode inaugurar uma visão nova de mundo, que para os adultos é mais difícil. Então a importância de ler uma literatura curta, densa, poética, imaginária ou correlacionada com a realidade polêmica que vivemos, pode fazer com adultos o mesmo bem que faz as crianças. Uma literatura que dá para pensar, uma literatura que dá para refletir, uma literatura que dá para reconsiderar as possibilidades de estar no mundo. Então, todo adulto deveria poder ler literatura infantil com o mesmo gozo da criança. Isso já está mostrado na obra de Monteiro Lobato, porque Lobato escreveu no Sítio do Pica-Pau Amarelo, mostrando como adultos podem ser educadores sem serem opressivos e abrirem o mundo do saber, o mundo da imaginação, o mundo da ciência e o mundo da arte para a criança. Atrás de Monteiro Lobato vem toda uma geração de grandes escritores brasileiros que despontaram nos anos 70 para conquistar um espaço na literatura do mundo. Lígia Bojunga, Bartolomeu, Campos Queiroz, Marina Colasanti, Ana Maria Machado, Silvia Ortoff e tantos outros mais. Falando da literatura infantil brasileira, é impossível não considerar a obra dos grandes autores que têm percorrido o mundo representando o país e a língua portuguesa no seu imaginário criador de mundos, de experiências e de riquezas das quais as crianças partilham. O nome de Ana Maria Machado, a segunda brasileira premiada com o prêmio Hans Christian Andersen no ano 2000, circula desde as escolas primárias até a Academia Brasileira de Letras. E Ana Maria tem obras e prêmios no mundo todo. Seguramente é conhecida a sua obra mais querida, talvez, Bisabel, em que toda uma geração é construída aproveitando as experiências de avós para netos e recriando o mundo numa visão em que as gerações dialogam e as gerações aprendem entre si a inovação das coisas e do mundo. Ana Maria experimentou muitos temas, muitas linguagens na literatura infantil, recriando inclusive experiências populares, tradições, mitos e fazendo grandes traduções. Mas sua obra, ela tem enorme relevância e circulação. Bem do seu tamanho, é um livro que discute tanto a perspectiva da infância sobre o tamanho do mundo e o tamanho de si mesma, quanto recoloca para o adulto a necessidade de incluir
o ponto de vista da criança para o reconhecimento do mundo. Dessas inúmeras obras, eu destacaria a Jararaca, Perereca e Tiririca, que é quase uma fábula política, uma fábula onde se está efetivamente discutindo a capacidade de resistência e os modos de enfrentamento que originalmente os olhares políticos e as relações sociais têm que se defrontar. Hoje, quando a gente fala em escola sem partido, tentando neutralizar a importância de discussões, tanto estéticas, afetivas, polêmicas, isso é uma perda que está defendida ardorosamente na obra de Ana Maria, que não teve medo de enfrentar questões amplas de ordem racial, de ordem de gênero, na esteira da lição do Monteiro Lobato. É preciso ler os autores brasileiros de literatura para crianças e jovens que têm muito para ensinar aos educadores adultos.